Crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a aula de história. E essa semana a aula de história é diferente, é uma videoaula. E nós vamos fazer o LIP, as últimas páginas, nós vamos terminar o conteúdo de história hoje, que é a páginas 27 e 28, tá bom? Do livro. A Pro foi conferir aqui ao lado do livro. Tá certo? Crianças, então vamos começar. Não é uma aula longa, são alguns exercícios, tá certo? E nós vamos fazer agora. Nós vimos na aula passada, na quinta-feira passada, sobre o museu que nós temos próximo da nossa casa, né? Do nosso bairro. Como todos nós moramos praticamente perto uns dos outros, né? Nós moramos na mesma região. Nós escolhemos o Museu do Ipiranga, que é o Museu da Independência. E falamos o nome dele, falamos o local que ele está localizado, na Avenida Nazaré, no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo. E depois eu mostrei para vocês algumas fotos, não eram muitas, né? Algumas fotos repetidas até, de como o museu era por dentro, porque agora, neste momento, ele passa por uma reforma. E nós marcamos aqui na número 3 quais são as fontes que são expostas nesse museu. E nós marcamos até a página 26. E tem mais 2 itens para nós marcarmos na página 27. Nós vimos que no museu tem pinturas e fotografias, né? Nós vimos que no Museu do Ipiranga também tem objetos expostos. E na página 26 ainda pergunta se lá tem documentos escritos. Sim, também tem documentos escritos. Vocês podem assinalar, tá? Fazer o X aqui em documentos escritos, porque eu tenho certeza que lá tem documentos como cartas, né? Documentos importantes da época em que havia-se reis e rainhas no país e na época da independência. Então, sim, tem documentos escritos, tá bom? A Pro ficou um pouco em dúvida por conta do museu estar fechado há algum tempo, mas tem sim. Tem canções e gravações de voz lá no museu? Não tem. Esse a gente não vai assinalar. Ele não trabalha, ele não expõe nenhuma canção ou gravação de voz daquela época, tá certo? Mas cartas escritas, documentos, né, escritos, né, documentos são importantes. Tem objetos e tem pinturas e fotografias, tá bom? Mais relacionado a pinturas naquela época do que fotografias. Número 4. Agora, exercício. Se você pudesse escolher um objeto, seu ou de sua família, e deixá-lo em um museu para ser exposto e preservado, o que seria? Desenhe esse objeto no espaço a seguir. E então, pessoal, o que vocês deixariam exposto em um museu que é seu ou da sua família? Pode ser uma fotografia, pode ser uma pintura, pode ser um documento importante, uma carta escrita importante, né? Um documento, assim como tem no Museu do Ipiranga. Pode ser um objeto. Desenhem aqui e depois vocês vão contar aos colegas na nossa próxima aula qual objeto vocês escolheram. Então, na aula da semana que vem, a Pro vai lembrar de falar com vocês sobre qual documento vocês escolheram, né? Qual fonte, na verdade, não é documento, é uma fonte, porque existem várias fontes, fotografias, documentos, objetos. Última página do nosso livro. Eu disse que a aula era curtinha, não é mesmo? Aqui tem um Vamos Brincar, crianças, um tabuleiro, que infelizmente não é possível nós realizarmos agora, mas vocês podem usar com os pais, tá certo? Ou com os familiares de vocês. Nós vamos ver o exercício Lápis na Mão, da seção Lápis na Mão. Use as palavras do quadro a seguir para indicar as fontes representadas nas imagens. Então, vocês vão escrever selo, sino ou jornal. Também são fontes históricas. Esse aqui, o que vocês acham que é? É um selo, um sino ou um jornal?
Talvez vocês não conheçam tanto, porque houve um tempo que se mandava muito mais cartas do que hoje. Hoje a gente pode se comunicar por e-mail, por uma ligação, uma videochamada, então não é tão necessária as cartas. Mas houve um tempo que a única comunicação que as pessoas tinham eram as cartas, não tinham nem os telefones ainda. E aí as pessoas mandavam cartas umas para as outras, para se comunicar. Então, isso daqui é um selo que você deveria levar até uma agência, né, do correio, era uma agência que disponibilizava essas cartas para outras pessoas, elas viajavam até as outras pessoas, e para mandar as cartas, tem que pagar um valor, até hoje tem que pagar um valor. E aqui, quando você mandava a carta, colocava um selo, né, fechando ali o seu documento, a sua carta, e tem a foto, né? Existem vários selos, tem pessoas que colecionam selos, tá? Que tinham na época e com vários desenhos, variados desenhos, tá bom? Então isso é um selo de carta. E vocês vão escrever a palavra selo aqui. É só olhar aqui em cima. Este outro está escrito Gazeta do Rio de Janeiro. É um sino ou um jornal? É bem claro para nós que é um jornal, né? Que é o nome do jornal e que aqui ele descreve um texto, tem um texto contando sobre algum assunto. E vocês vão escrever jornal aqui. Sino é o último, né? Os sinos também são muito antigos e contam muitas histórias. É uma fonte histórica também para contar sobre uma família, sobre uma igreja, sobre um tempo passado. Então, aqui vocês vão escrever sino. Vamos para o número 2. Se precisarem, pausem o vídeo. Marque com o X a opção que melhor completa esta frase. Olha só a frase. As fontes que contam histórias do passado. Perdemos o interesse por elas ou são preservadas com cuidado? Então, as fontes que contam histórias do passado, perdemos o interesse por elas, nós não queremos saber da história do passado, não nos importa, só o futuro é importante, do presente para o futuro, o que passou, passou, ou são preservadas com cuidados. É preservado tudo que é histórico, que conta uma história que é do passado, elas devem ser preservadas com cuidado. A resposta correta é a segunda, são preservadas com cuidado. Todas essas fontes, a gente vê, não precisa ir muito longe, né? A gente vê pela nossa casa, nossa família, que guarda fotografias, que guarda cartas, né? Que guardam trabalhos de vocês da escola de Dia das Mães e Dia dos Pais. Então, é importante, são preservadas com cuidado, são histórias importantes. A gente não perde o interesse e joga fora, e fala, não me importo com isso, não me importo com essa fotografia ou com essa carta. Não, nós preservamos. E a mesma coisa é feita em diversos locais, né? Por exemplo, no Colégio Luterano é guardado todas as fotografias, documentos, vídeos de apresentações que contam a história do colégio, né? O caminho que o colégio percorreu até chegar no dia de hoje. Sobre a independência do Brasil, tem um museu que guarda itens sobre a família real, sobre Dom Pedro ter proclamado a independência do Brasil. Então é importante. Elas ficam guardadas, né, com vidros, a gente pode até ver, mas tem vidros protegendo, tem obstáculos protegendo, a gente não pode, igual a gente viu, né, aquela carruagem da época de Dom Pedro, a gente não pode ir no museu e sentar nela e subir nela só para observar. Então, existe um cuidado, uma preservação dessas fontes. E aprendam também a ajudar os pais, a família a preservar as fontes históricas que contam a sua história de vida e a história da sua família, para que vocês possam contar para os filhos, para os netos, para as próximas gerações que tiverem adiante, aos sobrinhos, como foi a vida de vocês, que aquele objeto servia, para quê. Então é muito interessante, tá? Nunca pensem que o que já passou não interessa mais, interessa muito, para que a gente conheça a nossa própria história. Então, assim, nós terminamos a unidade do livro, tá? O volume 3 de História.
E nós vamos fazer nas próximas aulas o LIPA de História, que nós ainda temos páginas para fazer. E vamos conversando um pouco mais sobre isso, vendo exercícios que falam sobre isso. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês na próxima aula, tá certo? No próximo dia. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.